Aqui a gente está mudando completamente de assunto. Eu estou entrando na temática que queria ser originalmente a da live, única, mas que eu precedi por algumas considerações sobre o grande fato do dia, que foi a soltura de José Disseu. Bom, existe uma tendência de algumas pessoas, compreensível certamente, de achar que o grande antagonismo existente é entre o sistema comunista e o sistema capitalista. Num certo sentido, isso é verdade, claramente. Ao menos desde a época em que esses sistemas começaram a existir. Porém, o que deve se anotar é o seguinte: os ímpetos revolucionários, digamos assim, a mentalidade revolucionária, o tipo de atitude que está por trás daquilo que hoje nós entendemos como esquerda radical, e em particular como o movimento comunista internacional, esse tipo de atitudes, essa mentalidade revolucionária, como diz o professor Olavo de Carvalho, digamos assim, todo o modo de ser da esquerda, o esquerdismo como atitude e como procedimento, a rigor, precede o capitalismo por vários séculos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que muito antes do que a gente pode entender como revolução industrial, muito antes daquilo que a gente pode entender como capitalismo moderno, enfim, em períodos em que a humanidade ainda estava no medievalismo, ou mesmo no sistema escravagista, etc., já havia atitudes que a gente pode considerar protocomunistas, ou mesmo comunistas em sentido amplo. Vou ter que entrar aqui um pouco em teologia e história para tornar clara essa relação de oposição irreconciliável entre o comunismo e o cristianismo. Sim, alguém comentou que os cristãos estão sendo mortos. De fato estão sendo. Em grande parte em países islâmicos e também em países comunistas, como a China, a Coreia do Norte, que trata os cristãos brutalmente, enfim, vários outros. Mas sobretudo países comunistas e países islâmicos. Porém, prosseguindo, notem, já pouco depois da época de Cristo havia um movimento de uma heresia. A rigor foi a heresia mais importante da história da Igreja Católica, que era a heresia gnóstica. A heresia gnóstica já incorpora vários elementos daquilo que a gente pode encontrar no esquerdismo moderno. Num sentido muito real, a heresia gnóstica já antecipa vários aspectos do esquerdismo moderno. Por que eu digo isso? Porque os gnósticos, em contradição aos ortodoxos, tinham uma compreensão inteiramente diversa de aspectos centrais da fé cristã. Quais são? Bom, aí a gente tem que elaborar um pouco. Em primeiro lugar, a noção de salvação é inteiramente diversa. Para os gnósticos, que aqui eu estou tratando como proto-esquerdistas, a salvação decorria de fatores completamente distintos daqueles associados à ortodoxia. Para o cristão ortodoxo, o evangélico ou católico tradicional, a salvação humana depende, evidentemente, do sacrifício de Cristo na cruz e da maneira como o ser humano reage a esse sacrifício. Claro, eu não sou teólogo aqui, eu não vou entrar em calvinismo, arminianismo, monergismo, sinergismo, eu não vou entrar em nada disso. Eu estou falando bem em linhas gerais aqui. Todos concordariam que a salvação para os cristãos só é possível por causa do sacrifício de Jesus na cruz, como redentor dos nossos pecados, de tal sorte que, apesar dos nossos pecados, nós, em nos arrependendo adequadamente e, enfim, tendo uma certa atitude agradável a Deus, podemos obter a nossa salvação concebida estritamente em termos
individuais. Notem que Jesus Cristo jamais prometeu salvar a sociedade humana. Ele jamais prometeu salvar um país. Ele jamais prometeu salvar uma classe. Ele jamais prometeu salvar nenhum tipo de coletivo. A salvação oferecida por Jesus Cristo, tal como concebida pelo cristianismo tradicional, é uma salvação estritamente individual. Cada pessoa salva-se a si mesmo pela fé, pelas obras, enfim. Aqui há diferenças entre católicos e evangélicos, eu não vou entrar nisso. Mas cada pessoa salva-se a si mesmo, sendo a pessoa que é, com as características que tem, uma vez tendo havido o sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos nossos pecados. Ok. Já a noção de salvação dos gnósticos é completamente diferente e semelhante à noção esquerdista. Porque os gnósticos acreditavam que algumas pessoas especiais eram, digamos assim, metaforicamente falando, iluminadas, que elas tinham uma espécie de centelha divina. Havia as pessoas comuns e havia as pessoas especiais, pessoas que eram de alguma maneira iluminadas, pessoas que tinham uma centelha que as tornava mais próximas da divindade. Ok? E concebia-se que a salvação era atingida por essas pessoas especialmente bem dotadas e diferentes do povão, das pessoas normais, e eventualmente poderia ser obtida pelas outras pessoas desde que seguissem os ensinamentos, seguissem os rituais, seguissem, digamos assim, uma iniciação nas práticas gnósticas. Ou seja, o indivíduo não se salvava por aceitar a Cristo e agir de uma certa forma. Não, ele se salvava por aceitar a palavra de certos mestres intermediários, dos gnósticos, os sábios, os intelectuais gnósticos, que eram uma espécie de elite iluminada, e as outras pessoas só poderiam atingir a salvação na medida em que obedecessem, digamos assim, essa instância intermediária. Para algumas pessoas naquela época, a salvação, para alguns dos gnósticos, a salvação era concebida em termos transcendentais, como é no caso do cristianismo ortodoxo. Porém, segundo Eric Voegelin, entre alguns outros, havia sim gnósticos que tinham a pretensão de que o paraíso, o eschaton, né, o tempo final, que haveria de ser uma consumação feliz, uma consumação paradisíaca da existência humana, que esse paraíso poderia ser obtido aqui embaixo, na nossa dimensão terrena. Sim, os gnósticos afirmavam que havia um conhecimento secreto que eles possuíam e que qualquer pessoa que quisesse ser salva teria que ser partícipe desse conhecimento secreto. Há uma certa semelhança com o esquerdismo aqui, porque no esquerdismo também há uma liderança intelectual, também há uma casta que se apresenta como a salvadora da humanidade. Marx, Lenin, todas essas pessoas deixam isso claríssimo. Há para a liderança comunista uma certa classe de iluminados, de intelectuais superiormente dotados, uma vanguarda intelectual que pode conduzir a humanidade à redenção, no sentido de que as outras pessoas podem atingir a salvação, aspas, com a condição de seguir os ensinamentos, as doutrinas, a liderança desses iluminados, que seriam, de certa forma, os gnósticos atuais. Pois bem, alguns teóricos, como era o caso de Voegelin, acreditavam que alguns gnósticos achavam possível uma salvação nesta terra, neste mundo. Então Voegelin falava em imanentizar o eschaton. O que é que significa? Construir o eschaton, o fim dos tempos,
aqui mesmo, na Terra. Então o eschaton, que para um cristão ortodoxo representa uma consumação na qual para alguns, os salvos, será obtido o paraíso, mas isso numa esfera estritamente transcendente, não deste mundo, mas de um outro mundo. Para vários gnósticos, segundo estudiosos como Voegelin, a salvação era entendida em termos terrenos. Ou seja, não apenas havia uma elite iluminada com conhecimento secreto, cujo recebimento era a condição prévia para qualquer possibilidade de salvação, mas em se seguindo essa elite, seria possível para os seguidores construir um paraíso terreno. Então, desde já vocês percebem que há uma semelhança entre o gnosticismo, por um lado, e Arlan Anderson, um grande inimigo do comunismo, é o cristianismo, exatamente. Evidentemente, há uma incompatibilidade entre a ortodoxia cristã e o gnosticismo, e há, por paralelismo, uma incompatibilidade entre a ortodoxia cristã e o esquerdismo, porque o esquerdismo é muito semelhante ao gnosticismo. O esquerdismo também ensina que a salvação teria que ser mediada por uma classe que exerceria uma liderança espiritual, intelectual, etc. Okay? E o gnosticismo concebia que a salvação só é possível quando se tem o conhecimento que em tese está só com essa liderança de iluminados. E só assim, seguindo aquilo que os intelectuais sabem, mas que o povão não sabe, seria possível obter a salvação que vários dos gnósticos concebiam, segundo alguns estudiosos, concebiam em termos terrenos. Então, desde já fique anotada essa clara diferença. Para os gnósticos e para os esquerdistas, que são herdeiros séculos depois dos gnósticos, há uma possibilidade de ter um paraíso terreno, enquanto que na tradição cristã, toda ela, se reconhece que o ser humano é extremamente falível, que a natureza humana é extremamente precária, é defeituosa, é pecaminosa, nós podemos acertar, mas com grande frequência nós erramos também, e consequentemente, em sendo a natureza humana sumamente falível, está desde já eliminada, realisticamente eliminada, a possibilidade de se construir um paraíso neste plano terreno. Aí você pode dizer, o cristão é pessimista em relação a este mundo, é pessimista em relação à natureza humana, acha que neste mundo sempre haverá dor. A gente pode até melhorar, evidentemente, isso em muitos aspectos melhorou em relação a outras épocas. Pode-se melhorar, mas o mundo sempre será imperfeito, sempre conterá injustiças, sempre haverá todo tipo de sofrimentos, certo? E isso decorre da natureza humana, o que, a meu ver, é uma visão perfeitamente realista dos fatos, da imperfeição humana, da falibilidade humana. Sendo o ser humano o que é, sendo a natureza humana, num certo sentido, fixa, ela não pode melhorar muito além do que é, o mundo pode até melhorar, mas pode melhorar por causa das nossas instituições, pode melhorar porque são realizadas certas conquistas, a civilização ocidental conseguiu muitos avanços e conquistas. Mas isso a qualquer momento corre o risco de ir para o brejo, porque o ser humano é defeituoso, ele é frágil. Como diz Thomas Sowell, o grande intelectual e economista americano, toda nova geração, toda fornada de crianças que nasce, é potencialmente um bando de bárbaros que pode pôr tudo a perder. A civilização tem que ser mantida de geração em geração. Porque a civilização é uma planta ou é uma flor sumamente frágil. Sumamente frágil. Que pode, a qualquer momento, em havendo digamos assim, uma tomada do poder por grupos que praticam barbarismo, a civilização toda pode ruir com relativa rapidez. O que leva muito tempo para se construir, às vezes pode ruir com relativa rapidez. A Europa estava vivendo um dos períodos mais áureos da sua história, pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Materialmente, intelectualmente, etc. E dali a poucos anos começou a Primeira Guerra Mundial
e foi um morticínio de 10 milhões de pessoas. Então, vejam, a ideia cristã é que sim, conquistas são possíveis, melhoras são possíveis, mas a condição humana é frágil por natureza. A nossa situação neste plano é frágil por natureza porque o ser humano é pecaminoso. Ele, por mais que se possam obter avanços, o ser humano a qualquer momento pode pôr tudo a perder pela sua própria natureza e falibilidade. Em contrapartida, a tradição esquerdista, que num certo sentido nos remete ao gnosticismo, dizia não. O ser humano pode ser aperfeiçoado indefinidamente. Na União Soviética, por exemplo, depois que houve a Revolução, eles falavam não apenas em melhorar, digamos assim, as condições econômicas, sociais, de consumo, etc., das massas soviéticas, mas eles chegavam ao ponto de falar que iriam literalmente, não como figura de linguagem, mas literalmente, construir um novo homem. Havia a expressão homo soviéticos, o novo homem soviético, ou seja, um ser superior, praticamente uma raça distinta, superior à raça humana normal. Vale dizer o quê? Em havendo uma determinada mudança nas estruturas socioeconômicas, etc., o ser humano pode se tornar próximo da perfeição moral e intelectual. Trotsky dizia absurdamente que no futuro socialista, qualquer varredor de rua teria o mesmo gênio, o mesmo talento de um Leonardo da Vinci. O que é uma loucura, com todo respeito aos varredores de rua. Claramente, um gênio como Leonardo da Vinci é uma figura que só ocorre a cada, 500 milhões de pessoas, ou enfim. São raríssimos os gênios da estatura de um Leonardo da Vinci. Em toda a história da humanidade, as figuras excepcionalmente dotadas do ponto de vista da santidade, da genialidade, da criatividade, são uma minoria exígua. E mesmo essa é uma minoria que comete erros, que peca, enfim, ninguém é perfeito. E a natureza humana, presumivelmente, tanto quanto nós podemos observar, não é diferente agora do que era há 100 anos atrás ou há 1000 anos atrás. Continua sendo tão falível quanto. Então, notem que o comunista, o socialista, ao acreditar que o ser humano pode se tornar perfeito, basicamente o que ele está dizendo? Que se não é perfeito, deve ter uma explicação. E aí a gente cai naquela velha historinha de Rousseau, né? De que a culpa é da sociedade. Tudo que não está bem, tudo que não caminha de uma maneira feliz, né? Revela que a culpa é das estruturas sociais. Isso, como a gente sabe, está cansado de saber, isso afeta toda a concepção da esquerda. Enquanto nós, formados numa tradição judaico-cristã, não temos problema nenhum de admitir que algumas pessoas livremente, mediante o emprego do seu livre-arbítrio, tomam decisões moralmente equivocadas. Algumas pessoas livremente optam por fazer coisas moralmente ruins e, portanto, são elas responsáveis pelas suas mazelas, pelos seus erros, pelos seus pecados, enquanto nós não temos nenhum problema com a noção de culpabilidade individual, o esquerdismo, nisso com um parentesco considerável com o gnosticismo, via que os gnósticos falavam que o problema era a matéria, mas o esquerdismo moderno costuma dizer que o problema é a sociedade. No mínimo desde Rousseau que a coisa é assim. O ser humano, segundo a visão, digamos assim, a antropologia filosófica do esquerdismo, o ser humano é indefinivelmente aperfeiçoável e ele só não atingiu ainda níveis superiores de grandeza moral, intelectual, física, etc., porque a sociedade atualmente existente o impede disto. E aí a gente cai no lugar comum da esquerda, que hoje em dia é extremamente frequente, mas na verdade já existe desde os movimentos proto-esquerdistas e desde Marx e Engels. Há passagens em que Marx e Engels
de alguma maneira antecipam certos temas que depois veriam ser caros à chamada nova esquerda. A do criminoso como uma vítima da sociedade e que poderia ser instrumentalizado para a mudança revolucionária. Exatamente a ênfase que a esquerda ganhou a partir de pensadores como os pensadores da escola de Frankfurt e muito especialmente Herbert Marcuse, que foi bastante explícito em sustentar que o chamado Lumpenproletariat, os bandidos, os proxenetas, as prostitutas, enfim, toda a classe moralmente mais deficiente da humanidade seria, por um lado, não apenas não responsável pelas suas mazelas, seriam vítimas dessa sociedade capitalista, evidentemente, que para eles é o grande monstro, mas seriam também, em sendo devidamente instrumentalizados, os agentes da mudança revolucionária. Então notem, o cristianismo tem uma concepção de salvação transcendente, o esquerdismo tem uma concepção de salvação imanente. O paraíso pode ser construído neste mundo, a utopia pode ser feita neste plano, o que obviamente é impossível. Então, em relação à salvação, há uma diferença claríssima e patente. Para o cristianismo, a salvação é uma questão estritamente individual. Para o esquerdismo, a salvação pode ser coletiva e decorrer da adesão aos princípios, aos ensinamentos de uma elite de alguma maneira superior ao comum dos mortais, uma elite intelectual iluminada. Então já é também uma visão diferente, obviamente. Para o cristão, o ser humano, em virtude de ter livre-arbítrio, de fazer suas próprias escolhas, pode acertar e pode errar, e quando erra, a responsabilidade é dele. Essa é a visão clássica. Toda visão cristã, ortodoxa, digamos assim, e que ainda hoje é defendida pelos teólogos, pelos intérpretes, etc., é de que o ser humano é responsável pelos seus atos. Salvo, evidentemente, algumas situações especiais, alguns casos especiais, insanidade, coisas do gênero. Mas, via de regra, o ser humano é responsável pelos seus atos. Enquanto que, para a esquerda, o ser humano é não apenas potencialmente muito melhor do que é hoje, infinitamente perfectível, mas ele em si mesmo é bom, e quando não é bom é culpa do meio social que o corrompe, do sistema. Então, para o cristão, os males do mundo radicam na natureza humana, em última análise nas práticas e pessoas consideradas individualmente, enquanto que para a esquerda, tradicionalmente, os males do mundo são vistos como resultado das estruturas sociais que moldariam as naturezas humanas. Então, notem que são concepções totalmente diferentes. Não surpreende, portanto, que desde que o esquerdismo existe, seja o próprio esquerdismo dos gnósticos, seja o esquerdismo tal como concebido nos termos da Revolução Francesa, seja o esquerdismo, enfim, marxista ou leninista, desde que existe o pensamento esquerdista, eles sempre mostraram uma aversão, uma antipatia, uma ojeriza, um verdadeiro horror ao cristianismo. E isso não é um acaso, isso não é uma idiosincrasia, isso é absolutamente natural e previsível, porque o esquerdismo e o cristianismo têm entre si uma relação quase que de polar, quase que de polos opostos. São rigorosamente distintos na maneira como concebem o ser humano e a sociedade, e a vida humana. Então é evidente que não é acaso. Conceitualmente falando aqui em termos de ideias, o esquerdismo jamais vai poder ser harmonizado com o cristianismo ortodoxo, o cristianismo para valer. Aqueles padres que dizem que pode, né, aquele pessoal da teologia da libertação, etc., tudo aquilo, evidentemente, é uma empulhação. Achar que pode haver alguma coisa
em comum entre o cristianismo e o marxismo é a empulhação. Algumas pessoas podem se apresentar nominalmente como cristãs e ao mesmo tempo defenderem o marxismo. Mas essas pessoas a rigor não são cristãs. Não são verdadeiramente cristãs, porque o cristianismo é inteiramente antagônico à concepção do ser humano e da sociedade contida no marxismo e no esquerdismo radical de forma genérica. Okay? Então não surpreende, evidentemente, não surpreende que os movimentos revolucionários, já na Idade Média, trucidassem um sem número de pessoas e padres, etc, etc, etc. Não surpreende que a Revolução Francesa tenha matado mais de 10 mil padres e freiras. Algumas pessoas falam em 17 mil, que é gente para burro, né? Sobretudo para uma época como aquela em que as populações eram bem menores. Não surpreende que em todos os países comunistas, socialistas, sem exceção, o cristianismo sempre tenha sido perseguido de uma forma selvagem. Religiosos, seja padres, pastores, ou religiosos, no caso da Rússia, da Igreja Ortodoxa, sempre foram perseguidos, foram mortos em grande número, torturados, ao relato cortante, pungente, por exemplo, do pastor protestante Richard Wurmbrand, que escreveu um livrinho chamado Marx Satanista, em que ele sustenta que Marx tinha certas simpatias, certas filiações com práticas satânicas, e isso não é tão absurdo quanto possa parecer. Na verdade é uma possibilidade, é no mínimo uma possibilidade. E, portanto, não apenas há uma impossibilidade teórica, conceitual de reconciliar as duas coisas, como de fato, historicamente, sempre foram irreconciliados. E não surpreende que a Igreja Católica, em períodos mais saudáveis, vamos dizer assim, de sua existência, tenha marcado posição nitidamente, claramente contra o comunismo. Tanto é que um decreto do Papa Pio XII, o chamado Decreto contra Comunismo, afirma com todas as letras que qualquer pessoa que votar em partido comunista, apoiar candidatos comunistas, fornecer qualquer tipo de apoio ou sustentáculo a candidatos de esquerda radical, está excomungada, como eles dizem, lata sentente, na interpretação ampla. Ou seja, não é necessário sequer que o Papa ou algum outro religioso escreva algum documento afirmando que fulano de tal está excomungado, afirmando que Frei Leonardo Boff está excomungado. Não precisa afirmar nada, ele está excomungado Ele está excomungado por definição. Não é necessário formalizar, ele já está excomungado. O próprio ato em si carrega uma excomunhão automática. Bom, então, por tudo quanto eu deixei dito aqui, é evidente que essa oposição é inconciliável, é evidente que o comunismo sempre odiou o cristianismo, e é evidente, em contrapartida, que a melhor forma que a nossa sociedade tem de resistir às tentações comunistas é nos apegarmos firmemente, resolutamente, às nossas tradições cristãs, à nossa herança judaico-cristã. Enquanto o cristianismo permanecer, enquanto ele for vivo, enquanto ele tiver vitalidade, ou seja, enquanto as pessoas acreditarem, não apenas nominalmente, mas de fato, acreditarem nas concepções cristãs, de que o ser humano é falível, que o ser humano é pecaminoso, que o ser humano é caído, para usar o termo teológico técnico, de que toda e qualquer esperança de um paraíso necessariamente tem que ser remetido a uma órbita transcendente. Enquanto o ser humano mantiver essa concepção, evidentemente ele vai ser avesso a qualquer sugestão de que é possível construir aqui embaixo um paraíso. Então ele jamais vai embarcar nessa canoa furada do comunismo. E enquanto ele entender que o ser humano é responsável pelos seus próprios atos e não vítima inerte de um sistema que o condiciona, ele também não vai cair na ladainha comunista ou esquerdista.
Então, evidentemente que o cristianismo constitui-se numa barreira quase que inexpugnável para a vitória final comunista. Tanto é assim que Antônio Gramsci, que era um sujeito que a gente não pode louvar, digamos assim, como moralmente falando. A gente não tem nada a dizer de bom de Gramsci do ponto de vista moral, mas ele de burro não tinha nada, ele era muito inteligente. E Gramsci era um teórico católico da Itália. Perdão, ele era um teórico comunista, perdão. Ele era um teórico comunista de um país católico, a Itália. Um país que ainda hoje, mas sobretudo na época dele, tinha uma formação uma católica, uma influência católica absolutamente, digamos assim, entranhada em toda a sociedade italiana. Hoje em dia a Itália está muito secularizada, mas a Itália já foi um dos países mais católicos do mundo, tanto em número de fiéis quanto em convicção religiosa. E certamente era muito mais católica na época de Gramsci do que atualmente. Pois bem, Gramsci reconhecia, e ele dizia isso, que só seria possível o triunfo. A CNBB está quase toda excomungada, está. Uma pessoa escreveu ali. Gramsci reconhecia, ele dizia isso nos cadernos dele, com todas as letras, que o comunismo só poderia triunfar quando fosse debelado nas consciências das pessoas o cristianismo, e em particular o catolicismo, visto que ele foi um teórico que operou num país católico. Eles sempre disseram isso com todas as letras. Vejam, ao contrário dos comunistas atuais que são mais cínicos, esses comunistões, antigões de antigamente, de décadas atrás, ao menos eles tinham uma vantagem, os caras eram mais sinceros. Eles faziam menos segredo de suas convicções, né? Marx falava, não, tem que fazer revolução mesmo, e matar, e o diabo a quatro. Hoje em dia o comunista é um bicho mais cínico, mais sonso. Eles antes eram mais corajosos nesse aspecto, pelo menos os caras falavam o que pensavam sem esconder, né? Eles diziam exatamente o que pretendiam fazer. Gramsci colocava como condição absolutamente indispensável para o triunfo do movimento comunista a derrocada do cristianismo na Itália. E em toda parte foi assim. Em toda parte foi assim. E uma outra razão para que isso se mantenha é a seguinte. Sabe-se, bom, há vários teóricos que estudaram isso. Gente como, por exemplo, Rodney Stark, que é um autor americano. Hoje em dia há uma convicção firmada entre muitos e muitos estudiosos de que o capitalismo só pode funcionar, digamos assim, a contento, sem se desvirtuar, sem se tornar um socialismo de Estado, sem se tornar um capitalismo de compadrio, vamos dizer assim. O capitalismo só pode funcionar a contento numa sociedade em que as bases morais, religiosas, etc., sejam muito fortes, muito firmes. No caso dos Estados Unidos, havia uma convicção absoluta disso, explícita. Os pais fundadores da República Americana, e nem todos eles eram religiosos, alguns eram, eles diziam com absoluta clareza que a Constituição americana era uma Constituição feita para um povo moral, para um povo religioso. Ou seja, todo aquele ideário político, econômico, etc., que a gente associa às democracias capitalistas, no entender dos fundadores da República Americana, só poderiam perdurar, só poderiam se manter enquanto a sociedade mantivesse as suas convicções firmemente ancoradas e solidamente presas ao seu fundamento judaico-cristão.
Os pais fundadores diziam: é um país, é uma constituição para um povo moral e religioso. Caso contrário, tudo isso que nós estabelecemos lá, as várias liberdades que existem nas sociedades democráticas, a liberdade econômica também, portanto as liberdades pertinentes ao capitalismo enquanto sistema econômico, tudo aquilo ali só pode funcionar bem com o cristianismo. E de fato, quando se observa a história da humanidade, se verá, e autores que tratam bem disso, que os períodos mais satisfatórios do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista da condução geral da vida humana, nos países capitalistas, os períodos mais satisfatórios foram aqueles em que o cristianismo estava entranhado nas concepções populares. Não apenas o cristianismo historicamente se mostrou como uma, digamos assim, uma condição necessária para que o capitalismo viesse a vingar enquanto sistema econômico, mas também se observa que o caldo de cultura moral, civilizacional, enfim, religioso, criado pelo cristianismo, foi aquilo que tornou o capitalismo viável, possível, saudável, onde quer que ele tenha operado de maneira satisfatória. E Gramsci reconhecia isso. Gramsci dizia, com todas as letras, que o capitalismo não era meramente um sistema econômico, mas que o capitalismo era uma forma de organização social que pressupunha 2000 anos de herança judaico-cristã. E que esse capitalismo, enquanto, digamos assim, um aspecto puramente econômico de uma cultura mais ampla, esse capitalismo só seria derrubado quando a cultura que o tornava possível também fosse derrubada. Então notem, meus amigos, eu já estou me aproximando do fim aqui, mas notem como há uma relação de absoluta incompatibilidade entre, por um lado, o cristianismo e, por outro lado, o movimento revolucionário em geral, desde os gnósticos, e em particular o esquerdismo moderno, sobretudo em suas vertentes mais radicais. E digo mais algumas coisas. Notem o seguinte: na República de Platão, logo no primeiro livro, ou primeiro capítulo, hoje se diria, os personagens que polemizam com o personagem Sócrates procuram definir o que seria a justiça. O que seria a justiça? Então, no começo, um velhinho chamado Céfalo diz algumas coisas sobre isso, né? E depois a palavra é passada para o filho de Céfalo, um rapaz chamado Polemarco. E diante da indagação de Sócrates quanto ao que seria a justiça, Polemarco diz que, de uma maneira que a gente hoje vê claramente que é absurda, mas que muitas pessoas acreditavam, que a justiça consistiria em fazer o bem para os amigos e fazer o mal para os inimigos, em beneficiar os amigos e em prejudicar os inimigos. Ou seja, uma concepção estritamente tribalista da justiça. Uma concepção segundo a qual a maneira correta de agir é dividir o mundo entre nós e eles. Para os meus, para os nossos, nós devemos fazer tudo. Para aqueles que estão contra nós, nós devemos nos opor completamente. O que evidentemente é uma concepção extremamente pobre da moralidade, né? Já o cristianismo não tem uma moral tribalista. O cristianismo não diz que certas coisas são permitidas ao grupo de dentro, mas proibidas ao grupo de fora. O cristianismo não diz que certos atos, ações, etc., são admissíveis para algumas pessoas, mas são inaceitáveis nos seus oponentes. O cristianismo não diz nada disso. Na visão moral cristã, a ética é universal. E os julgamentos éticos são universais. Como, para usar um dito popular, a visão é de que pau que dá em Chico também dá em Francisco. Ou seja, se, digamos, alguém no campo ao qual eu pertenço está culpado de certas falhas morais, eu devo julgá-lo com o mesmo rigor que eu devo julgar uma pessoa que pertence ao campo inimigo. Porque a moralidade em si não tem lado, a moralidade é universal.
Portanto, a moralidade em si deve ser usada de maneira imparcial, equânime, independente de se estarem julgando pessoas de um campo ou de um campo oponente. E essa concepção cristã de que a moral é universal, de que a moral vale para todos, de que a moral não pode ser, digamos assim, dividida em suas aplicações entre nós e eles, que para alguns, para nós, certas coisas valem, mas para outros essas mesmas coisas não valem. Evidentemente, essa concepção universal da moralidade também bate de frente, também se choca de maneira extremamente dura com a visão socialista, que é exatamente o oposto. O que é a, aspas, moralidade socialista? É a concepção de que o lado deles pode fazer tudo. De que não há critérios morais, de que não há critérios que valem igualmente para ambos os lados, mas que um dos lados, o deles, por supostamente encarnar o progresso, supostamente encarnar o avanço inevitável da história, supostamente caminhar para o paraíso, por mais que de fato pratique toda sorte de horrores, cometa toda sorte de abominações e crimes, na concepção deles, pelo fato de que esse movimento revolucionário, tal como eles o definem, vai levar fatalmente na concepção deles, vai levar fatalmente a um paraíso terreno. Então qualquer desgraça está automaticamente autorizada, desde que venha deles. Ou seja, qualquer meio, por mais odioso que seja, estaria antecipadamente permitido, desculpado, autorizado, em nome dessa utopia futura que na verdade nunca chega e que é permanentemente adiada. Disso se segue o seguinte, que para o socialista necessariamente a moralidade é bifurcada. Necessariamente eles vão adotar critérios diferentes para eles mesmos do que eles adotam para o restante da humanidade. Então, isso é óbvio que isso existe, a gente está bem familiarizado com isso. Por exemplo, se um esquerdista pratica atos que a gente poderia chamar de machistas, ou racistas, ou homofóbicos, ou seja lá o que for, se vier deles, esses atos estão automaticamente perdoados, em nome do progresso amplo do movimento. Trotsky, a moral deles e a nossa, exatamente isso. Veria a moral do revolucionário e a moral do resto da sociedade. A moral do resto da sociedade é aquela moral universal concebida em termos cristãos. E a moral revolucionária é uma moral segundo a qual qualquer coisa que favoreça a revolução, por mais que na verdade seja uma coisa pavorosa do ponto de vista moral, estaria antecipadamente desculpada em nome desse futuro utópico que nunca chega. Então o que acontece fatalmente é o seguinte, eles podem fazer tudo e se desculpam antecipadamente a si mesmos, eles se concedem uma anistia ampla, geral e restrita, a priori. Façam eles o horror que fizerem, em nome de um paraíso que nunca chegue, que eles podem adiar quantas vezes quiserem. Então se daqui a 200 anos a gente ainda estiver lidando com o comunismo, e o comunismo estiver fazendo outras desgraças, o que é que vai acontecer? Eles vão pedir outra chance, e outra chance, e outra chance. Ou seja, esse dia de finalmente se chegar à utopia, diante da qual todos os sacrifícios teriam valido a pena, esse dia, digamos, com o tribunal final da história, é permanentemente adiado. Então o comunismo é um sistema louco que permite qualquer horror presente em nome de uma bem-aventurança futura que nunca chega. E de uma forma tal que eles antecipadamente se absolvem a si mesmos por qualquer mal que pratiquem. Vejam que loucura. Sem mais, falando de uma maneira mais prática, o que é que decorre disso? Ora, vou dar alguns exemplos aqui bem simples. Vocês devem ter observado, nós conservadores, enfim, de direita, por estarmos associados à visão cristã,
de que a ética é universal, de que os critérios devem ser os mesmos para pessoas de ambos os lados da pendenga política, nós não temos muito problema em admitir quando, eventualmente, alguém do lado de lá faz alguma coisa correta, ou quando alguém do lado de lá tem algum mérito, quando alguém do lado de lá tem alguma coisa boa. Dá um exemplo aqui. Por exemplo, Suplicy. Todo mundo acha Suplicy um cara meio bobão, esquerdista, não sei o quê, mas dizem, não, ele não é ladrão. Pelo menos que se saiba, enfim, as pessoas, aparentemente ele não é ladrão mesmo. Ou ainda uma figura como Cristóvão Buarque. Esquerdista, totalmente esquerdista. Enfim, tem concepções políticas lamentáveis. Mas, segundo consta, é uma pessoa honesta. E a gente admite isso. A gente não tem problema de admitir. Não, o cara é honesto. No sentido de não tomar dinheiro alheio, nada disso. Ou seja, nós, por termos uma moral de critérios universais, estamos dispostos a admitir que o outro lado não é totalmente mau. Que o outro lado pode ter pessoas que têm certas qualidades, como eu acabei de fazer aqui, né? Então, por exemplo, o sujeito tem uma concepção política lamentável, totalmente equivocada, mas, sei lá, a gente pode reconhecer. Fulano de tal é um esquerdista louco, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido. Então, isso acontece. E nós não temos problemas em admitir isso, porque nós usamos os mesmos critérios. Já o pessoal de lá tem uma dificuldade muito grande em fazer isso. Quando eles julgam em bloco. Por nós estarmos contrários ao que eles consideram como sendo o movimento da história em direção ao paraíso, nós não somos apenas pessoas equivocadas, nós somos, na visão deles, pessoas profundamente más, profundamente ruins. Tanto é assim que muitas vezes o esquerdista, muitas vezes nós, dizendo, fulano é bem intencionado, pena que seja de esquerda. Que é até meio ingênuo isso, muitas vezes. Cá entre nós, isso muitas vezes é bastante ingênuo. Muitas vezes a gente pensa, não, fulano é bem intencionado, mas ele não estudou o suficiente, ele não sabe o suficiente, ele ainda é muito ingênuo e tal, mas ele não é uma pessoa. Com que frequência o outro lado nos dá a mesma cortesia? Raríssimo. Raríssimo. Pelo contrário, a atitude típica deles é de nos demonizar, de achar que nós somos totalmente ruins, golpistas, nazistas, fascistas, o escambau a quatro. Então, aí você nota o seguinte, entre eles a concepção moral é mutatis mutandis a de Polemarco, lá na República, é a de Trotsky. O mundo se divide entre nós e eles. E se você é um dos nós, no campo comunista, não interessa que você tenha 500 defeitos, você se vê como estando do lado certo da história e os seus pecados, vamos dizer assim, estão perdoados. Enquanto que o outro lado é tratado como sendo total, completo e integralmente ruim. Pode ser que algum esquerdista aqui e ali não haja dessa forma, mas maciçamente é essa atitude. Com que frequência vocês veem um esquerdista dizer, fulano é de direita, mas ele não é uma má pessoa. Ele não é torturador, ele não é nazista, ele não é fascista, ele é bem intencionado, ele é um cara legal, etc. Convenhamos, é muito raro. Eles tipicamente tendem a nos ver como perversos. Por quê? Porque nós cometemos a ousadia de ser contra eles. E a única concepção de moralidade que eles tipicamente têm é a seguinte: se você está do lado que supostamente é o lado para o qual a história caminha, você está do lado certo, do lado moralmente correto, nessa noção absurda de moralidade. Uma noção segundo a qual a moralidade é uma questão de estar do lado em direção ao qual a história avança. No lado que caminha para essa utopia socialista que na verdade nunca chega. E qualquer pessoa que esteja contra ela é ruim. Tanto que Bertolt Brecht, aliás, às vezes eu me chateio assim, quando uma pessoa do nosso lado ingenuamente cita alguma coisa de Brecht ou de Chomsky, sei lá. Brecht era um comunistão filho da puta, de última categoria. Brecht dizia com todas as letras:
Bertolt Brecht, a moral para eles é construída socialmente. Sim, exatamente. É uma concepção que consiste no avanço do processo revolucionário. O que na verdade é uma grande bobagem, obviamente. Mas voltando, Bertolt Brecht dizia com todas as letras: bom é aquilo que favorece o comunismo, ruim é aquilo que prejudica o comunismo. Então o sujeito pode cometer uma atrocidade, um líder comunista, como houve inúmeros ao longo da história, comete uma atrocidade e está perdoado a priori. Mas se uma pessoa de boa índole se opõe de alguma maneira ao comunismo, aí essa pessoa é um horror, não presta, não serve, enfim. É uma visão completamente partidarizada da moral. Enquanto nós, se formos conservadores, merecedores do nome, temos uma visão de uma moralidade universal, e tipicamente nós associamos essa moralidade universal a um conceito de divindade, para o esquerdista a moralidade é uma questão estritamente partidária, não no sentido de partido político, mas no sentido de ter um lado. O lado bom é o lado da revolução. Tudo que for contrário à revolução não é apenas equivocado, mas é moralmente execrável. É por isso que essas pessoas absurdamente acham que o Stalin, que foi responsável por no mínimo 20 milhões de mortos, é alguém preferível a Pinochet, que não matou nem 50 mil, muito menos. Por mais que, evidentemente, haja uma desproporção enorme entre os mortos de Stalin e os mortos de Pinochet, na concepção deles, Pinochet é muito pior, porque Pinochet estaria do lado errado da história, do lado que contraria o processo em direção à suposta utopia. E aí você tem uma loucura, né, em que o pior acaba sendo visto como melhor, porque estaria do lado certo da história, aquele lado que caminha para uma porcaria de um paraíso socialista que na verdade nunca chega. Então notem, com isso eu termino. Nós, por termos uma formação cristã, acreditamos que a moral é universal, que pau que bate em Chico, bate em Francisco, que eu devo usar os mesmos critérios para quem está do meu lado e para quem está do outro lado, para os meus amigos e para os meus inimigos. Já eles, por princípio, por ser essa a própria razão de ser e natureza do movimento revolucionário, eles acham que fazer o bem, fazer o certo, fazer o, aspas, moral, é simplesmente estar do lado que caminha no sentido favorável ao movimento revolucionário, o qual, segundo a teoria, culminaria numa redenção terrena, num paraíso terreno, no reino da utopia, que na prática nunca chega e, enquanto não chega, vai pavimentando a sua trajetória com milhões e milhões e milhões e milhões de cadáveres, uma pilha de cadáveres. E esse pessoal, e aqui eu já vou terminar, esse pessoal, depois de 100 milhões de mortos ou mais, eles têm a petulância, eles têm a loucura, eles têm a insanidade de querer uma segunda chance. Segunda chance, com perdão da expressão, segunda chance é a puta que os pariu. Vamos dar segunda chance para esse pessoal? Nunca. Peraí, minha gente. É questão óbvia, é questão de bom senso. Ok, bom, no começo, para quem não viu desde o começo, no começo eu falei um pouco da questão dessa tristeza, né, desse aborrecimento que nós tivemos hoje com a soltura do José Disseu, e depois eu passei a tratar da oposição absolutamente inconciliável entre cristianismo e comunismo. O verdadeiro inimigo mortal do comunismo não é o capitalismo. O capitalismo é só um aspecto. O verdadeiro inimigo mortal do comunismo é o cristianismo. E enquanto o cristianismo for forte, o comunismo nunca vai triunfar. É por isso que a ênfase dele sempre foi com a destruição do cristianismo. E é por isso também que eu, pessoalmente, como conservador, me aborreço quando vejo esse discurso puramente calcado em termos de liberalismo econômico. E não um discurso puramente calcado em termos de liberalismo econômico, o qual eu apoio, diga-se passagem, mas que não é tudo. Porque a cultura é o mais importante. Um discurso puramente calcado em termos de liberalismo econômico que não percebe
que a manutenção das nossas tradições de fundo judaico-cristão é que são absolutamente centrais para que nós, que sendo pertencentes à civilização ocidental, aquela que construiu as melhores coisas, democracia, direitos humanos, etc., para que nós possamos continuar a desfrutar desses bens. Então o que adianta, por exemplo, o sujeito ser liberal econômico e estar completamente alheio à invasão islâmica da Europa? Com o Islã tomando aquilo tudo, vocês vão ter liberalismo para onde? Vocês estão vivendo num mundo de fantasia, o liberalismo econômico. Meu filho, se aquilo ali for dominado pelo Islã, não vai ter liberalismo nenhum. Simplesmente porque o Islã é incompatível com isso. Civilizacionalmente, isso é incompatível com as liberdades tais como nós concebemos no Ocidente, com a democracia, etc. É incompatível. Então é evidente. O Islã tomando conta da Europa, você pode saber tudo sobre Mises, Hayek, etc. O que adianta? Se você não mantiver a sua base civilizacional, achar que simplesmente aderir ao liberalismo econômico será suficiente para evitar o colapso da civilização é pura ilusão. O liberalismo econômico vem por tabela. Você, antes de mais nada, você tem que manter os seus fundamentos sociais para, com isso, conseguir deter o avanço, a depender do lugar, o avanço do movimento comunista internacional ou do Islã expansionista, que, conforme nós sabemos, tem uma aliança de conveniência já há muitas décadas, que a esquerda internacional e o Islã se apoiam mutuamente, porque essa aliança de conveniência que eles mantêm serve ao propósito de ambos, apesar de suas enormes diferenças de parte a parte, de solapar o inimigo comum de ambos, tanto da esquerda quanto do islamismo, que é a nossa civilização ocidental, pautada, por um lado, na Grécia, em Roma, mas sobretudo no cristianismo, enfim, em toda a sua base de valores judaico-cristãos. Ok, pessoal, estava muito cansado hoje, acho que fiquei dando voltas em alguns momentos, me perdoem se eu fui repetitivo, mas espero que tenha ficado claro. E enfim, professor Rodrigo Jungmann, agradeço a todos que assistiram até essa hora, que começou tarde, né? Começou bastante tarde. Agradeço imensamente. Boa noite a todos vocês. Mais tarde, assim que eu puder, eu vou baixar isso aqui e colocar no YouTube. Eu tenho feito sempre isso. Peço, aproveito o ensejo para que alguém escreveu: temos que fortalecer o cristianismo. Exatamente. É o melhor antídoto tanto contra o islamismo quanto contra o avanço da esquerda. Espero que tenham gostado. Boa noite a todos. E se puderem, curtam o meu canal no YouTube, Rodrigo Jungmann. Ok? Porque o que eu estou fazendo é o seguinte: todas as minhas lives, seja aqui, seja nas ruas da Carla Zambelli, depois de algumas horas vão para o meu canal do YouTube e podem ser vistos lá também, ok? É isso aí, pessoal, não vou mais tomar o tempo de vocês, agradeço imensamente a todos, muito boa noite, fiquem bem, grande abraço.